PNA, Plano Nacional de Educação. Cenário atual, a Política Nacional de Alfabetização resulta da relevância do tema aos olhos da sociedade brasileira, que exige cada vez mais dos governantes e gestores públicos, maior cuidado e empenho em prover uma formação básica de qualidade a todos os cidadãos, mas também é consequência de uma realidade educacional que revela a urgência de mudança na concepção de políticas voltadas à alfabetização, à literacia e à numeracia. Segundo os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, de 2016, 54,73% de mais de 2 milhões de alunos concluintes do terceiro ano do ensino fundamental apresentaram desempenho insuficiente no exame de proficiência em leitura. Desse total, cerca de 450 mil alunos foram classificados no nível 1 da escala de proficiência, o que significa que são incapazes de localizar informação explícita em textos simples de até 5 linhas e de identificar a finalidade de textos como convites, cartazes, receitas e bilhetes. Em escrita, 33,95% estavam em níveis insuficientes, 1, 2 ou 3. Embora o número não seja tão alto em comparação com leitura, percebe-se a gravidade do problema diante da descrição desses níveis. Aproximadamente 680 mil alunos de cerca de 8 anos estão nos níveis 1 e 2, o que quer dizer que não conseguem escrever palavras alfabeticamente ou as escrevem com desvios ortográficos. Quanto à escrita de textos, ou produzem textos ilegíveis, ou são absolutamente incapazes de escrever um texto curto. Observando ainda os dados da ANA, 54,46% dos estudantes tiveram desempenho abaixo do adequado em matemática, o que significa que não eram capazes, por exemplo, de calcular a adição de duas parcelas com reagrupamento, nem de associar o valor monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma cédula. A comparação dos resultados das edições de 2014 e de 2016 revela uma estagnação no desempenho dos alunos, INEP, segunda 18ª. Além disso, percebe-se que a situação está muito distante daquela estabelecida pela Meta 5 do Plano Nacional de Educação, PNE, a saber, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. ANA Avaliação Nacional da Alfabetização. 54,73% dos alunos em níveis insuficientes de leitura, 33,95% dos alunos em níveis insuficientes de escrita, 54,46% dos alunos em níveis insuficientes de matemática. Fonte: INEP, Política Nacional de Alfabetização. Quando a criança chega ao final do terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler, ou lendo precariamente, como é o caso de mais da metade dos alunos brasileiros, sua trajetória escolar fica comprometida. Isso se reflete em altas taxas de reprovação, distorção idade-série, abandono e evasão. Segundo o Censo Escolar de 2018, no terceiro ano a taxa de reprovação foi de 9,4%, e a de distorção idade-série foi de 12,6%, com aumento significativo nos anos seguintes. No sétimo ano, mais de 810 mil alunos matriculados nas redes federal, estadual e municipal estavam com 2 anos ou mais de atraso escolar. Taxas de distorção idade-série no ensino fundamental. Censo Escolar 2018. Nono ano 22,3%, oitavo ano 23,9%, sétimo ano 26,2%, sexto ano 25,8%, quinto ano 18,6%, quarto ano 15,9%, terceiro ano 12,6%, segundo ano 4,7%, primeiro ano 3,1%. Fonte: INEP. Os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, PISA, na sigla em inglês, avaliação internacional promovida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, prestam-se também, embora indiretamente, como indicadores da qualidade do ensino de leitura e de matemática e da capacidade de compreensão de texto. Diferentemente da ANA, aplicada a estudantes do terceiro ano, o PISA tem como população-alvo estudantes com idade entre 15 anos e 2 meses e 16 anos e 3 meses, matriculados em uma instituição educacional. Na edição de 2015, o Brasil ficou em 59º lugar em leitura e em 65º lugar em matemática, num rol de 70 países. A pontuação média dos brasileiros na avaliação de leitura foi de 407 pontos, valor significativamente inferior à média dos países membros da OCDE, 493 pontos. Dos estudantes brasileiros, 51% ficaram abaixo do nível 2 em leitura, patamar mínimo necessário para o pleno exercício da cidadania, segundo a OCDE.
Em matemática, 70,3% situaram-se abaixo do nível 2, sendo a pontuação média de 377 pontos, ao passo que a média dos estudantes dos países membros da OCDE alcançou 490 pontos. Leitura matemática fonte. PISA OCDE. Quanto à situação da população de jovens e adultos, os indicadores apresentam um quadro ainda insatisfatório. Um comparativo das edições de 2012 a 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada anualmente pelo IBGE, indica um aumento da taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, passando de 91,4% para 93%. No entanto, não foi alcançada a elevação dessa taxa para 93,5% até 2015, estabelecida na meta 9 do PNE, e faltam ainda 7,0 pontos percentuais para erradicação do analfabetismo absoluto, projetada para 2024. Ainda segundo a meta 9 do PNE, o Brasil deveria reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até 2024. Para o cálculo da taxa, o INEP adotou como referência a PNAD anual de 2012. Como nesse ano a taxa foi de 18,3%, atingir a meta do PNE significaria reduzi-la para 9,2% até 2024, INEP, 2016. Contudo, em 2016 ela chegou a 16,6%, ainda distante da porcentagem estabelecida. Para o monitoramento da meta, o INEP adotou os indicadores do IBGE e, por conseguinte, as definições do órgão, o qual considera alfabetizada a pessoa que declara saber ler e escrever, e analfabeta funcional a pessoa com 15 anos ou mais de idade que possui menos de 4 anos de escolaridade ou que declara não saber ler e escrever. Já o Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, do Instituto Paulo Montenegro, além de fornecer definições mais precisas, possui uma escala de proficiência e organiza seu estudo com base em um teste cognitivo e um questionário contextual. Na escala do INAF, o analfabetismo funcional abrange dois grupos, o analfabeto e o rudimentar. Conforme essa classificação, o analfabeto é aquele que não consegue realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que consiga ler números familiares, números de telefone, preços, etc. Já o alfabetismo rudimentar é a condição daquele que, entre outras limitações, apenas consegue localizar informações explícitas e expressas de modo literal, em textos simples do cotidiano, cartazes, calendários, etc., não sendo capaz de fazê-lo em textos diversos, como jornalísticos ou científicos, de média extensão, nem de realizar pequenas inferências. Instituto Paulo Montenegro, 2016-2018. De acordo com os resultados preliminares do INAF Brasil 2018, 3 de 10 brasileiros entre 15 e 64 anos podem ser considerados analfabetos funcionais, um número muito maior do que o apontado pelo IBGE. Somente 12% dos brasileiros nessa faixa etária se encontram classificados como proficientes, ou seja, conseguem elaborar textos um pouco mais complexos, como mensagens, descrições, exposições e argumentações, e opinar acerca do estilo ou do posicionamento do autor. 1.2 Marcos históricos e normativos. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e visa ao pleno desenvolvimento pessoal, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Brasil, 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, afirma, no artigo 32, inciso I, que a formação básica do cidadão é o objetivo do ensino fundamental, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo por meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Além disso, no seu artigo 37, garante o direito à educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e no ensino médio durante a idade própria, entre os quais se incluem tanto os analfabetos como aqueles que não aprenderam a ler, a escrever e a contar satisfatoriamente na escola, e também os que frequentaram a escola de modo intermitente. Brasil, 1996. O artigo 214 da Constituição de 1988, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009, detalha os objetivos do Plano Nacional de Educação, PNE, entre os quais estão, i, a erradicação do analfabetismo, segunda, a universalização do atendimento escolar e, terceira, a melhoria da qualidade do ensino. Com essa emenda, tornou-se obrigatória a educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. Brasil, 2009. Em 2014,
Foi aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, referente ao decênio de 2014 a 2024. Entre suas metas está alfabetizar todas as crianças até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Meta 5. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo funcional em 50%. Meta 9. Brasil, 2014. Em 2017, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um normativo para os currículos das escolas públicas e privadas que propõe conteúdos mínimos para cada etapa da escolarização. Brasil, 2017. Conforme a BNCC, espera-se que a criança seja alfabetizada no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, processo que será complementado por outro, a partir do terceiro ano, denominado ortografização. A linha do tempo a seguir permite uma visão mais ampla da legislação e dos marcos históricos. Em 2018, criado o Programa Mais Alfabetização. Promulgada a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. 2017 e 2013, primeira edição da Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA. 2011, documento Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva, publicado pela Academia Brasileira de Ciências, corrobora a tese do relatório Alfabetização Infantil, os novos caminhos e traz novas evidências. 2003, criado o Programa Brasil Alfabetizado, no intuito de contribuir para a universalização da alfabetização de jovens, adultos e idosos e elevar sua escolaridade. 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que no ensino fundamental a formação básica do cidadão ocorra mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e estabelece a educação de jovens e adultos. 2012, instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAE, no intuito de cumprir a meta 5 do PNE então vigente. 2001, aprovado o Plano Nacional de Educação, referente ao decênio de 2001 a 2010. 1988, a Constituição Federal dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. 2014, aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, referente ao decênio de 2014 a 2024. 2003, o relatório Alfabetização Infantil, os novos caminhos, elaborado por um grupo de eminentes cientistas a pedido da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, chega à conclusão de que as políticas e as práticas de alfabetização de crianças no Brasil, bem como os currículos de formação e capacitação de professores alfabetizadores, não acompanharam a evolução científica e metodológica ocorrida em todo o mundo. 1.3 Um breve histórico dos relatórios sobre a alfabetização no Brasil e no mundo. A maioria dos países que melhoraram a alfabetização nas últimas décadas fundamentaram suas políticas públicas nas evidências mais atuais das ciências cognitivas, em especial da ciência cognitiva da leitura, Academia Brasileira de Ciências, 2011. Essa área do conhecimento apresenta o conjunto de evidências mais vigorosas sobre como as pessoas aprendem a ler e a escrever e como é possível ensiná-las de modo mais eficaz. Snowlin, Lume, 2013. Nos Estados Unidos, o primeiro grande relatório científico sobre o tema foi produzido por Jane Shaw, professora da Universidade Harvard, que publicou em 1967 o livro Learning to Read: The Great Debate. Nessa obra, Shaw revelou quais abordagens eram mais eficazes para o ensino da leitura e da escrita e concluiu pela abordagem fônica, que recomenda o ensino sistemático e explícito das relações entre grafemas e fonemas. Outros importantes relatórios chegaram a conclusões semelhantes. O Preventing Reading Difficulties in Young Children, de 1998, numa perspectiva mais qualitativa do que quantitativa, identificou os elementos essenciais para ensinar a ler e a escrever com qualidade e o que os professores devem saber para fazê-lo com êxito. Snow e Barnes, 1998. Em 2000, foi divulgado o relatório do National Reading Panel. Depois de uma rigorosa meta-análise quantitativa, foram identificados 5 pilares para uma alfabetização de qualidade: a consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, a fluência de leitura, o vocabulário e a compreensão de textos. Esses pilares passaram a sustentar os bons programas de alfabetização e a ser recomendados em diversos países. National Reading Panel, 2000. Seguiu-se o relatório Developing Early Literacy, do National Early Literacy Panel, NELP, publicado em 2009, com foco nas crianças pequenas e na literacia familiar. Ficou demonstrado que quanto maior o envolvimento dos pais na etapa da educação infantil,
por meio da leitura em voz alta e de conversas mais elaboradas com seus filhos, por exemplo, mais habilidades de literacia a criança poderá adquirir. O relatório tratou também das habilidades fundamentais para a alfabetização desenvolvidas na pré-escola, como o conhecimento do nome, dos sons e das formas das letras e a aquisição da consciência fonológica e fonêmica, National Early Literacy Panel, 2009. Em 2003, foi publicado no Brasil o relatório final Alfabetização Infantil, Os Novos Caminhos, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, reeditado em 2007. Nele um grupo de trabalho composto de eminentes cientistas, especialistas e pesquisadores apresentou conclusões importantes, sendo a principal delas a de que as políticas e as práticas de alfabetização no país, incluindo a formação de professores alfabetizadores, não acompanharam o progresso científico e metodológico que, nas últimas décadas do século XX, ocorreu no campo do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita. Brasil, 2003-2007. O que dizem os especialistas é, em geral, aceito em todo mundo que um dos propósitos centrais da escola é ajudar os alunos a aprender a ler e a escrever, reconhecendo assim a contribuição da alfabetização para o crescimento pessoal mediante o uso eficiente da informação e a leitura de boa literatura. A alfabetização é considerada também promotora de valiosas formas de entender o mundo e a nós mesmos. Por isso, uma alfabetização de má qualidade pode não apenas prejudicar os indivíduos, mas também afetar toda a economia nacional. Roger Beard, professor emérito do Instituto de Educação da University College London, membro dos grupos internacionais que trabalharam nas consultorias no Brasil em 2013 e 2009. Em 2004, o Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, elaborou um estudo com a finalidade de esclarecer a problemática do analfabetismo escolar. Os trabalhos do comitê deram origem ao relatório final Educação de Qualidade Começando pelo Começo, que apontou como componentes essenciais para a alfabetização os mesmos identificados pelo National Reading Panel. O relatório foi o ponto de partida para o Programa Alfabetização na Idade Certa, PAIC, do Estado do Ceará, Aguiar et al., 2006. Em 2011, a Academia Brasileira de Ciências publicou o documento Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva. Na parte 3ª, intitulada Métodos de Alfabetização, faz-se referência a países que modificaram suas políticas públicas para a alfabetização com base nas evidências científicas mais recentes, como Inglaterra, Austrália, Israel e Finlândia. A França, por exemplo, criou em 1997 o Observatório Nacional da Leitura, que reformulou as práticas de alfabetização, incorporando recomendações de instrução fônica, Observatoire National de la Lecture, 2007. Em todos esses países houve um progresso significativo na aprendizagem da leitura e da escrita, Academia Brasileira de Ciências, 2011. Apesar dos dados e das evidências trazidos pelos relatórios e documentos citados, as políticas públicas para a alfabetização no Brasil, em âmbito nacional, continuam a ignorá-los em grande parte. Por essa razão a PNA se propõe a assumir e a difundir tais contribuições, ora aprimoradas pelas evidências científicas mais recentes. E uma das mais importantes consiste em adotar um conceito claro e objetivo de alfabetização. O que dizem os especialistas de fato, o uso dos métodos fúnicos, por si só, não irá resolver o problema da alfabetização. Outras evidências, igualmente vigorosas, devem ser levadas em conta pelas autoridades educacionais, um currículo nacional claro e consistente, estratégias e materiais didáticos adequados ao nível dos professores, instrumentos adequados de avaliação, professores de elevado nível acadêmico devidamente preparados, supervisão escolar adequada e um rigoroso ensino de língua portuguesa, matemática e ciências. Só o uso sistemático desse conjunto de evidências poderá ajudar o Brasil a dar um salto de qualidade na alfabetização e na educação. João Batista Araújo e Oliveira, doutor em pesquisa educacional pela Florida State University, presidente do Instituto Alfa e Beta II. Alfabetização, literacia e numeracia 2.1. O que é alfabetização? A palavra alfabetização é muitas vezes usada de modo impreciso, resultando confusão pedagógica e didática, dificuldade de diálogo entre as pessoas envolvidas na educação, além de desconhecimento para os pais, que muitas vezes acreditam que seus filhos foram alfabetizados, quando, na verdade, mal sabem ler palavras. A PNA, com base na ciência cognitiva da leitura, define a alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético. Sistema alfabético é aquele que representa com os caracteres do alfabeto, letras, os sons da fala.
Os primeiros sistemas de escrita foram inventados há cerca de 6.000 anos, originalmente em forma de representações pictóricas. A escrita alfabética é mais recente, remonta a 4 ou 5.000 anos. Existem diferentes sistemas de escrita para diferentes línguas e, no entanto, quando se ensina a ler e a escrever em um sistema alfabético, o que se ensina é um modo de representação gráfica que representa sons por meio de letras. Moraes, 2014. Logo, num sistema de escrita que não seja alfabético, como o ideográfico, usado na China e no Japão, somente se pode falar de alfabetização por analogia, com mais propriedade se há de falar em literacia, que consiste no ensino e na aprendizagem das habilidades de leitura e de escrita, independentemente do sistema de escrita utilizado. Quando uma criança ou um adulto analfabeto se dá conta de que os caracteres alfabéticos não são meros sinais gráficos, mas que, individualmente ou em grupo, representam os sons da fala, ou os fonemas da língua, para ser mais exato, dizemos que essa pessoa compreendeu o princípio alfabético, passo crucial no processo de alfabetização. Esse princípio, que se concretiza diversamente nas diferentes línguas, de modo que cada uma delas possui regras próprias de correspondência grafema-fonema, deve ser ensinado de forma explícita e sistemática, numa ordem que deriva do mais simples para o mais complexo. O alfabetizando deve ser guiado gradualmente durante a aprendizagem dessas relações grafofonêmicas. Não se trata de uma aprendizagem que ocorre de modo espontâneo, com a mera exposição do material escrito. Ao aprender as primeiras regras de correspondência entre grafema-fonema, fonema-grafema, a pessoa começa a decodificar, isto é, a extrair o que dizem os especialistas do ponto de vista operacional. Alfabetizar é, no primeiro ano do ensino fundamental, ensinar explicitamente o princípio alfabético e as regras de decodificação e de codificação que concretizam o princípio alfabético na variante escrita da língua para habilitar crianças à leitura e soletração de palavras escritas à razão de 60 a 80 palavras por minuto com tolerância de no máximo 5% de erro na leitura. Luiz Carlos Faria da Silva, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, professor adjunto do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, de uma sequência de letras escritas à sua forma fonológica, ou pronúncia, e a codificar, isto é, a combinar em sinais gráficos, letras ou grafemas, os sons produzidos na fala. Em outras palavras, começa a ler e a escrever. O ensino dessas habilidades de leitura e de escrita é que constitui o processo de alfabetização. Se alguém é alfabetizado, significa que é capaz de decodificar e codificar qualquer palavra em sua língua. Mas a aquisição dessa técnica não é um fim em si. O objetivo é fazer que se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão. Sem isso, o processo de alfabetização não frutifica, pois ler e escrever palavras com precisão e fluência, dentro e fora de textos, é apenas o começo de um caminho que deve ser consolidado por meio de atividades que estimulem a leitura e a escrita de textos cada vez mais complexos, a fim de que a pessoa se torne capaz de usar essas habilidades com independência e proficiência para aprender, transmitir e até produzir novos conhecimentos. Convém aqui explicar o que vem a ser ler e escrever com autonomia. É conhecer o código alfabético e as correspondências grafofonêmicas a ponto de conseguir ler e escrever apropriadamente, sem a intervenção, antes necessária, de um mediador. É ser capaz de ler e de escrever corretamente qualquer palavra da sua língua, até mesmo uma palavra nunca antes lida ou ouvida, ou uma pseudopalavra, que atenda às regras do código ortográfico. A compreensão de textos, por sua vez, consiste num ato diverso do da leitura. É o objetivo final, que depende primeiro da aprendizagem da decodificação e, posteriormente, da identificação automática de palavras e da fluência em leitura oral. Outros fatores também influem na compreensão, como o vocabulário, o conhecimento de mundo e a capacidade de fazer inferências. O alfabetizado pode ser capaz de identificar uma palavra a partir da sua representação gráfica e não compreender o que lê, não captar o sentido dela, como acontece quando nos deparamos com uma palavra desconhecida. Mas, se a insuficiência e a dificuldade forem tamanhas, a ponto de impedir de algum modo a compreensão de textos, poderá configurar um caso de analfabetismo funcional. Com efeito, analfabetismo funcional designa a condição daquele que possui habilidades limitadas de leitura e compreensão de texto. O termo funcional o distingue do analfabetismo absoluto, que é o analfabetismo em sentido estrito, ou a condição daquele que não sabe ler nem escrever. Ambas as expressões remetem à nomenclatura usada na Meta 9 do PNE. O analfabeto funcional, embora capaz de ler, decodificar, e de escrever, codificar, não o faz de modo funcional, isto é,
ou não adquiriu habilidades suficientes de leitura e escrita, ou não progrediu nelas como devido. Assim ele se vê impossibilitado de fazer uso produtivo de tais habilidades nas situações mais corriqueiras da vida, como escrever bilhetes, compreender textos simples, interpretar documentos, mapas, tabelas. Efetivamente, o ato de ler e de escrever se manifesta em diferentes graus ou níveis, mas o analfabeto funcional estaciona em níveis insuficientes e precários, e assim não alcança a condição de leitor e escritor hábil. O que dizem os especialistas? O analfabetismo nos dias atuais está claramente associado a condições adversas de vida, geralmente relacionadas à pobreza e geradoras de diferentes formas de vulnerabilidade social, que se expressam em moradia e saneamento precários, meios de subsistência quase inexistentes e falta de oportunidade de usufruir de todos os direitos e deveres da cidadania. Quando as crianças aprendem a ler e a escrever, elas adquirem um meio eficaz para conhecer e agir sobre o mundo à sua volta, possibilitando a abertura de novos caminhos para a equidade social. Neste início de século XXI, a alfabetização eficaz é um tema global, cada vez mais prioritário nos países desenvolvidos. Assim, aprender a ler tornou-se direito de todos e necessidade primária no mundo desenvolvido. Maria Regina Maluf, doutora em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, Bélgica, professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, Área de Psicologia da Educação 2.1.1 Alfabetização baseada em evidências. Desde 1980, muitos países têm adotado a perspectiva da educação baseada em evidências científicas, Davis, 1999, Georg Prim, 2007, a fim de melhorar os indicadores educacionais e garantir a qualidade de educação para todos. De acordo com essa perspectiva, as políticas e as práticas educacionais devem ser orientadas pelas melhores evidências em relação aos prováveis efeitos e aos resultados esperados, exigindo que professores, gestores educacionais e pessoas envolvidas na educação consultem a literatura científica nacional e internacional para conhecer e avaliar o conhecimento mais recente sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Ora, basear a alfabetização em evidências de pesquisas não é impor o método, mas propor que programas, orientações curriculares e práticas de alfabetização sempre tenham em conta os achados mais robustos das pesquisas científicas. Desse modo, uma alfabetização baseada em evidências traz para o debate sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita a visão da ciência, dados da realidade que já não podem ser ignorados nem omitidos. Entre os ramos das ciências que mais contribuíram nas últimas décadas para a compreensão dos processos de leitura e de escrita, está aquele que se convencionou chamar ciência cognitiva da leitura, Snolin, Hume, 2013, Adams, 1990, Derraine, 2011. 2.1.2 A ciência cognitiva da leitura. Por ciências cognitivas se designa o campo interdisciplinar que abrange as diferentes disciplinas que estudam a mente e sua relação com o cérebro, como a psicologia cognitiva e a neurociência cognitiva. Embora o interesse da ciência nos processos de leitura e de escrita tenha surgido antes do século XX, as pesquisas e os estudos sobre como as pessoas aprendem a ler e a escrever e quais os melhores modos de ensiná-las se aprofundaram somente a partir da década de 1970. Quando então avançaram consideravelmente, Maluf, Cardoso Martins, 2013. As novas tecnologias de imagens cerebrais permitiram a exploração de campos de pesquisa até então desconhecidos. Surgem com isso as chamadas ciências cognitivas, como a neurociência cognitiva, que desvendam o funcionamento do cérebro, incluindo o que nele acontece durante a aprendizagem da leitura e da escrita, e ajudam a perceber como é possível facilitar a aprendizagem por meio de um ensino mais apropriado. Derraine, 2012, Scliar Cabral, 2013, Nachod et al., 2017. É daí que nasce um campo de estudos importantíssimo para o aprofundamento da alfabetização, a ciência cognitiva da leitura, que se ocupa especialmente dos processos linguísticos, cognitivos e cerebrais envolvidos na aprendizagem e no ensino das habilidades de leitura e de escrita e procura responder a perguntas fundamentais: como funciona o cérebro de quem está aprendendo a ler? Algo nele muda? Como aprendemos a ler? Derraine, 2011, Sarjani Maluf. 2018, a ciência cognitiva da leitura afirma que, ao contrário do que supõem certas teorias, a aprendizagem da leitura e da escrita não é natural nem espontânea. Não se aprende a ler como se aprende a falar. A leitura e a escrita precisam ser ensinadas de modo explícito e sistemático, evidência que afeta diretamente a pessoa que ensina. Derraine, 2011. Por isso os professores também estão entre os principais beneficiados desse ramo da ciência. Como saber se uma pesquisa apresenta uma evidência científica válida?
para que uma evidência seja considerada válida e, por conseguinte, possa fundamentar políticas públicas educacionais, devem-se observar alguns parâmetros mínimos, a saber, a análise da metodologia dos estudos, se a pesquisa se valeu de um desenho experimental ou de outras metodologias igualmente rigorosas, se os resultados dos alunos submetidos à intervenção foram comparados com os de estudantes semelhantes não submetidos a ela. B. A análise da qualidade dos dados, se os pesquisadores se certificaram de coletar, armazenar e examinar cuidadosamente os dados e se relataram metodicamente os procedimentos seguidos em cada etapa e as limitações do estudo. E C. O respaldo da comunidade científica, se o estudo foi publicado em periódico científico para que outros pesquisadores avaliassem os resultados, revisassem os métodos utilizados na pesquisa e pudessem repeti-la em outros contextos. E D. O uso de meta-análises, se a decisão é tomada com base em meta-análises, ou seja, em estudos, revisões sistemáticas, que compilam um conjunto de evidências e determinam o estado da arte ou o conhecimento mais atual acerca de um objeto. 2.2 Literacia 2.2.1 O que é literacia? Literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva. Pode compreender vários níveis, desde o mais básico, como o da literacia emergente, até o mais avançado, em que a pessoa que já é capaz de ler e escrever faz uso produtivo, eficiente e frequente dessas capacidades, empregando-as na aquisição, na transmissão e, por vezes, na produção do conhecimento. Moraes, 2014. O conceito de literacia vem se difundindo desde os anos 1980 e nas políticas públicas se reveste de especial importância como fator para o exercício pleno da cidadania. É termo usado comumente em Portugal e em outros países lusófonos, equivalente à literacy do inglês e à literati do francês. A opção por utilizá-lo traz diversas vantagens, pois é uma forma de alinhar-se à terminologia científica consolidada internacionalmente. Os diferentes níveis de literacia. A capacidade de leitura e de escrita não se adquire em bloco e de uma só vez, mas depende de habilidades adquiridas antes da alfabetização e desenvolvidas e consolidadas depois dela, permitindo o alcance de níveis mais avançados de literacia. A pirâmide abaixo ilustra os diferentes níveis de literacia com base no modelo de Timothy Shanahan e Cynthia Shanahan, T. Shanahan, C. 2008. Na base da pirâmide, da pré-escola ao fim do primeiro ano do ensino fundamental, está a literacia básica, que inclui a aquisição das habilidades fundamentais para a alfabetização, literacia emergente, como o conhecimento de vocabulário e a consciência fonológica, bem como as habilidades adquiridas durante a alfabetização, isto é, a aquisição das habilidades de leitura, decodificação, e de escrita, codificação. No processo de aprendizagem, essas habilidades básicas devem ser consolidadas para que a criança possa acessar conhecimentos mais complexos. No segundo nível, está a literacia intermediária, do segundo ao quinto ano do ensino fundamental, que abrange habilidades mais avançadas, como a fluência em leitura oral, que é necessária para a compreensão de textos. No topo da pirâmide, do sexto ano ao ensino médio, está o nível de literacia disciplinar, onde se encontram as habilidades de leitura aplicáveis a conteúdos específicos de disciplinas, como geografia, biologia e história. O que dizem os especialistas? Ao longo dos últimos 40 anos, foram realizados estudos a fim de compreender como as pessoas processam visualmente as palavras e acessam o seu significado. Tais estudos têm ajudado na compreensão dos fenômenos cognitivos e linguísticos subjacentes à leitura de palavras, frases e textos. Dessa forma, estudos sobre o processamento visual e a aprendizagem da leitura têm analisado tanto os leitores proficientes, quanto aqueles em processo de alfabetização. Eliseu Coutinho de Macedo, doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em Desordens do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie 2.2.2 Literacia emergente. Antes de se iniciar o processo formal de alfabetização, a criança pode e deve aprender certas habilidades que serão importantes na aprendizagem da leitura e da escrita e terão papel determinante em sua trajetória escolar. A isso se costuma chamar literacia emergente, que constitui o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, desenvolvidos antes da alfabetização. Durante a primeira infância, seja na pré-escola, seja na família, a literacia já começa a despontar na vida da criança, ainda em um nível rudimentar, mas fundamental para a alfabetização. National Early Literacy Panel, 2009. Nesse momento, a criança é introduzida em diferentes práticas de linguagem oral e escrita, ouve histórias lidas e contadas, canta quadrinhas, recita poemas e parlendas, familiariza-se com materiais impressos, livros, revistas e jornais,
reconhece algumas das letras, seus nomes e sons, tenta representá-las por escrito, identifica sinais gráficos ao seu redor, entre outras atividades de maior ou menor complexidade. Em suma, na literacia emergente incluem-se experiências e conhecimentos sobre a leitura e a escrita adquiridos de maneira lúdica e adequada à idade da criança, de modo formal ou informal, antes de aprender a ler e a escrever. A comparar com uma planta, as habilidades adquiridas pela criança antes da alfabetização seriam como as raízes que lhe favorecem o crescimento, ao passo que a fluência em leitura oral, a compreensão de textos, a escrita conforme as regras ortográficas e com boa caligrafia seriam o seu florescimento. As raízes, nesse caso, formam-se na família e na pré-escola. Cunningham e Busk, 2014. A planta cresce no primeiro ano do ensino fundamental, e as flores desabrocham a partir do segundo ano. As pesquisas mostram que é importantíssimo desenvolver certos conhecimentos e habilidades de leitura e escrita na pré-escola, pois favorece não só o processo de alfabetização formal da criança, mas toda a sua vida escolar. São beneficiadas com isso sobretudo as crianças que não tiveram em casa um ambiente rico linguisticamente. National Early Literacy Panel, 2009. Você já ouviu falar em efeito Mateus? As crianças que adquirem desde cedo habilidades fundamentais para a alfabetização têm mais sucesso no processo de aprendizagem da leitura e da escrita e na vida escolar do que aquelas que não as adquirem. Esse fenômeno ficou conhecido na literatura especializada como efeito Mateus, expressão que o cientista Keith Stanovich tomou emprestado da sociologia, inspirado na parábola dos talentos do Evangelho de São Mateus. Essa expressão passou a ser amplamente utilizada na literatura educacional para mostrar como as crianças com mais dificuldades em leitura no início do processo de alfabetização tendem a continuar a ter dificuldades ao longo da vida escolar. A consequência disso é que a distância entre os bons leitores e os maus leitores vai aumentando com o tempo, enquanto os bons leitores se sentem motivados a ler, e por isso leem mais, os maus leitores tendem a considerar a leitura algo tedioso e penoso, e portanto leem menos. Para aqueles a leitura vai se tornando mais fácil, para estes mais difícil, agravando as desigualdades na trajetória escolar. Stanovich, 1986. Bons leitores melhoram em ritmo mais acelerado, maus leitores melhoram em ritmo mais lento. Diferença produzida pelo efeito Mateus. Idade diferença aumenta com o tempo. Bons leitores melhoram em ritmo mais acelerado. Quantidade de leitura. O abismo de 30 milhões de palavras. Observa-se o efeito Mateus sob diferentes aspectos, como no desenvolvimento do vocabulário. Em um estudo célebre, Betty Hart e Todd Risley mostraram que, aos 3 anos de idade, crianças de classes menos favorecidas conhecem menos da metade de palavras que crianças de famílias com melhores condições financeiras e educacionais. Constatou-se que as crianças de famílias mais pobres, ao chegarem à pré-escola, tinham experimentado menos interações verbais com seus pais ou cuidadores, cerca de 30 milhões de palavras ouvidas a menos que os seus colegas de melhores condições. E não se trata apenas de quantidade de palavras ouvidas, mas também de qualidade e variedade. Daí a importância de proporcionar à criança um ambiente de estímulos linguísticos variados, que ajude a ampliar o seu vocabulário e contribua para o seu desenvolvimento cognitivo. Hart e Risley, 1995. 2.2.3 Literacia familiar. O êxito das crianças na aprendizagem da leitura e da escrita está fortemente vinculado ao ambiente familiar e às práticas e experiências relacionadas à linguagem, à leitura e à escrita que elas vivenciam com seus pais, familiares ou cuidadores, mesmo antes do ingresso no ensino formal. Esse conjunto de práticas e experiências recebe o nome de literacia familiar. Vazik, 2004, e Seneschal, 2008. Uma das práticas que tem maior impacto no futuro escolar da criança é a leitura partilhada de histórias, ou leitura em voz alta feita pelo adulto para a criança. Essa prática amplia o vocabulário, desenvolve a compreensão da linguagem oral, introduz padrões morfossintáticos, desperta a imaginação, incute o gosto pela leitura e estreita o vínculo familiar. Carpentier et al., 2011. Outras práticas de literacia familiar, facilmente incorporáveis ao cotidiano da família, são a conversa com a criança, a narração de histórias, o manuseio de lápis e giz para as primeiras tentativas de escrita, o contato com livros ilustrados, a modelagem da linguagem oral, o desenvolvimento do vocabulário receptivo e expressivo em situações cotidianas e nas brincadeiras, os jogos com letras e palavras, além de muitas outras que se podem fazer em casa ou fora dela, na comunidade e em bibliotecas. As práticas de literacia familiar são especialmente importantes para a criança de até 6 anos, mas podem e devem ir além, enquanto ela progride nos níveis de literacia com o estímulo e auxílio da família. Implementar
Programas e ações de literacia familiar como medidas preventivas do insucesso escolar têm sido uma estratégia empregada em diversos países. Esses programas e ações, em geral, objetivam encorajar pais ou cuidadores a desempenharem um papel mais ativo no desenvolvimento da literacia das crianças em idade pré-escolar. Os principais beneficiários são as famílias de nível socioeconômico mais baixo, cujas crianças se encontram em desvantagem com relação às demais, Tomer, 2013 e Seneschal, 2008. Até mesmo pais ou cuidadores não alfabetizados podem realizar práticas simples e eficazes de literacia familiar quando bem orientados, Carpentier et al., 2011. 2.2.4 Cognição matemática, numeracia e matemática básica. As principais habilidades de todo o processo de escolarização consistem em ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas. Não por acaso o professor alfabetizador também ocupa um importante papel de ensinar habilidades de matemática básica. Além disso, os professores da educação infantil igualmente contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, promovendo atividades e jogos que ensinam noções básicas numéricas, espaciais, geométricas, de medidas e de estatística. A expressão alfabetização matemática, utilizada por muitos anos no Brasil, não cumpre a função de designar o ensino de matemática básica. A palavra alfabetização deriva de alfabeto, o conjunto de letras do sistema alfabético. Não se deve, portanto, entender alfabetização como sinônimo de aprendizagem inicial, ou de conhecimentos básicos, sob o risco de ampliar demasiadamente, por uma figura de linguagem, o real significado da palavra, criando dúvidas ainda sobre o que de fato seja uma alfabetização matemática. Literacia, por sua vez, é um termo que também designa os meios de obter e processar informações escritas. A literacia numérica diz respeito às habilidades de matemática que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas. O termo literacia matemática originou-se do inglês numerical literacy, popularizado como numeracy, e em português se convencionou chamar numeracia, Unesco, 2006. Muitas habilidades de numeracia emergem simultaneamente com as habilidades de literacia, abrindo caminho para competências matemáticas mais complexas que se instalarão depois mediante instrução formal. A numeracia não se limita à habilidade de usar números para contar, mas se refere antes à habilidade de usar a compreensão e às habilidades matemáticas para solucionar problemas e encontrar respostas para as demandas da vida cotidiana. Desde os primeiros anos de vida, a criança pode aprender a pensar e a comunicar-se usando de quantidades, tornando-se capaz de compreender padrões e sequências, conferindo sentido aos dados e aplicando raciocínio matemático para resolver problemas. National Mathematics Panel, 2008. A PNA recomenda que as práticas de numeracia e o ensino de habilidades de matemática básica tenham por fundamento as ciências cognitivas. Nas últimas décadas, tem se desenvolvido com base na psicologia cognitiva e na neurociência cognitiva uma área de estudos denominada cognição numérica, ou cognição matemática, a qual tem trazido contribuições sobre a presença da matemática no universo da criança. O cérebro é capacitado com representações elementares de espaço, tempo e números, que são o fundamento para a intuição matemática. Todos os seres humanos nascem com um senso numérico, um sistema primário que envolve uma compreensão implícita de numerosidade, ordinalidade, início da contagem e aritmética simples. Corso, Dornelles, 2010, Derraine, 1997, Derraine, Corren, 1995. De origem biológica, esse sistema se desenvolve gradualmente durante os anos pré-escolares, juntamente com a linguagem. Por outro lado, há também um sistema de habilidades secundárias, determinadas culturalmente pelo sistema de ensino, que envolvem o conceito de número e a contagem, a aritmética, o cálculo e a resolução de problemas escritos. Derraine, 1997. O que dizem os especialistas? As evidências indicam que programas de incentivo ao processamento numérico na idade pré-escolar estão associados a ganhos futuros na aprendizagem de aritmética e que crianças com dificuldades de aprendizagem da aritmética têm problemas com o processamento numérico, principalmente simbólico. Vitor Geraldi Hasse, professor titular do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. A compreensão do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático pela criança, desde o senso numérico, sistema primário, até a aprendizagem da matemática formal, sistema secundário, é muito importante para professores da educação infantil e para professores alfabetizadores, os quais podem contribuir para o
Desenvolvimento da numeracia dos alunos por meio do ensino de matemática básica na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, Corso Dornelles, 2010. A cognição matemática tem demonstrado que, ao contrário do que se pensava, as crianças pequenas já possuem e desenvolvem habilidades matemáticas desde muito cedo. O senso numérico é a capacidade que o indivíduo tem de compreender rapidamente, aproximar e manipular quantidades numéricas. É uma capacidade básica elementar e inata de reconhecer, representar, comparar, estimar, julgar magnitudes não verbais, somar e subtrair números sem a utilização de recursos de contagem, e está presente em todo ser humano, perceptível já no primeiro ano de vida. Por outro lado, as habilidades secundárias dependem de ensino explícito, as quais incluem o conceito de número, a contagem e a aritmética, cálculo e problemas verbais, Derraine, 1997, Derraine, Corren, 1995. O National Mathematics Panel, criado nos Estados Unidos, publicou em 2008 um relatório sobre como habilidades sólidas de matemática são essenciais para a vida no século XXI. Os resultados apontaram que a proficiência com números inteiros, frações e certos aspectos de geometria e de medidas é a base fundamental para a aprendizagem da álgebra. Por isso, as crianças precisam desenvolver o reconhecimento imediato de fatos aritméticos, liberando a memória de trabalho para resolver problemas complexos de álgebra. Com fundamento em evidências de pesquisas, é possível determinar as melhores formas de promover o ensino de matemática básica, National Mathematics Panel, 2008. E os professores, dada a importância que tem no processo de desenvolvimento da numeracia, precisam receber sólida formação em matemática elementar baseada em evidências científicas. 2.3 Como as crianças aprendem a ler e a escrever. As pesquisas têm demonstrado que o cérebro humano não foi biologicamente programado para aprender a ler e a escrever. A linguagem escrita é uma invenção recente na história humana, mas é capaz de se modificar em função das aprendizagens. Scliar Cabral, 2013. Esse mecanismo de adaptação da estrutura cerebral se denomina plasticidade neuronal, Derraine, 2012. O cérebro tem de modificar-se para que seja possível aprender a ler e a escrever, reciclando as mesmas áreas cerebrais que os homens da pré-história usavam para caçar e coletar. Aprender a ler e a escrever faz criar no cérebro um caminho que liga as áreas de processamento fonológico com as de processamento visual, de modo que uma palavra, quando é vista, ativa no cérebro as mesmas áreas que uma palavra quando é ouvida. A teoria psicolinguística da amalgamação explica esse processo. Quando alguém aprende a falar, aprende diferentes aspectos ou identidades das palavras, seus sons, identidade fonológica, seus significados, identidade semântica, seus usos em sentenças, identidade sintática, e seus usos sociais, identidade pragmática. Todas essas identidades ficam armazenadas numa espécie de amálgama, ou seja, numa fusão perfeita em que todas as partes formam uma única peça final, uma representação da palavra na memória. Quando se aprende a ler e a escrever, aprende-se um novo aspecto das palavras, a sua representação ortográfica, identidade ortográfica, que se funde de tal maneira às demais identidades que qualquer uma pode ativar as outras reciprocamente. Henry, 2005, 2013, 2014. As pesquisas em neurociências indicam que existe uma área do cérebro que passa a especializar-se no reconhecimento das letras quando se aprende a ler e a escrever. É a chamada área da forma visual das palavras, AFVP, situada na região occipitotemporal esquerda, correspondente a uma área atrás da orelha esquerda, onde se conectam as regiões de processamento visual com as regiões de processamento fonológico e, por isso, é ideal para responder ao processo de leitura e de escrita. Nas pessoas que ainda não aprenderam a ler e a escrever, a AFVP responde prioritariamente ao reconhecimento de faces e de objetos. Contudo, quando se aprende a ler e a escrever, não importa a idade, essa área se modifica por meio da reciclagem neuronal, o que permite os processos de leitura e de escrita. Derraine, 2011, 2012. A teoria de fases do desenvolvimento da leitura e da escrita em sistemas alfabéticos, formulada por Linné e Henry, 2013, 2014, descreve a progressão na aprendizagem da leitura e da escrita em sistemas alfabéticos, como é o caso do português. Henry distingue 4 maneiras de ler palavras: por predição, por analogia, por decodificação e por reconhecimento automático. O que dizem os especialistas em como as crianças aprendem a ler e quais as melhores maneiras de ensiná-las não é simples questão de opinião. Os cientistas que estudam a instrução e aquisição da literacia realizaram pesquisas que dão respostas definitivas a essas perguntas e descartam opiniões incorretas.
Suas descobertas revelam que os leitores iniciantes, para serem bem-sucedidos, devem aprender de início como funciona o sistema alfabético de escrita. Eles precisam aprender as formas, os sons e o nome das letras, como as letras representam sons separados nas palavras e como dividir as palavras faladas nos menores sons representados pelas letras. Linnea Eri, professora emérita de Psicologia Educacional da Universidade da Cidade de Nova York, participou do National Reading Panel, encomendado pelo Congresso dos Estados Unidos para revisar pesquisas e identificar métodos eficazes de ensino de leitura. Maneiras de ler palavras. Predição é a maneira mais simples de ler palavras. Tenta-se adivinhar a palavra escrita por meio do contexto, por exemplo, cores, formas, imagens, ou pela presença de alguns elementos conhecidos, como as letras iniciais. É utilizando essa estratégia que crianças muito pequenas são capazes de ler nomes de produtos, marcas ou empresas em rótulos, outdoors e placas. Leitores proficientes também podem usar a predição para descobrir uma palavra incompleta. Por exemplo, na frase "no hospital há muitos médicos" e o contexto pode levar à suposição de que se trata de enfermeiros ou de enfermos. Analogia é uma maneira um pouco mais precisa de ler palavras. Envolve o reconhecimento de palavras por meio da associação com partes, rimas, por exemplo, de outras palavras familiares. A criança que aprende a ler angaton pode, por analogia, ler as palavras arrato, mato e ampato. Decodificação é a maneira mais precisa de ler palavras e leva à automatização. É também a melhor estratégia para ler palavras novas e permite a leitura autônoma de palavras desconhecidas. Envolve o conhecimento das relações grafema-fonema para identificar o fonema correspondente a cada grafema, aglutinados em pronúncias que formam palavras reconhecíveis. Contudo, quando a correspondência entre grafemas e fonemas em uma palavra não é biunívoca, o leitor iniciante poderá ter dificuldade para extrair a pronúncia correta. Reconhecimento automático. Depois que uma palavra é lida várias vezes, armazena-se na memória e passa a ser reconhecida imediatamente, sem a necessidade de estratégias intermediárias como a predição, a analogia e a decodificação. É a maneira mais eficiente e menos custosa para a memória, permitindo que o leitor leia com rapidez e prosódia, faça inferências e compreenda frases e textos. Durante a aprendizagem da leitura, a criança utiliza diferentemente essas 4 maneiras de ler palavras. Eri, 2005, 2013, 2014, identificou 4 fases do desenvolvimento da leitura e da escrita, que refletem o conhecimento e o uso que a criança faz do sistema de escrita. Isso quer dizer que o que a leva a passar de uma fase para outra é o conhecimento e o uso que faz do código alfabético, isto é, das relações entre letras e sons. As fases do desenvolvimento da leitura e da escrita. Fase pré-alfabética. A pessoa emprega predominantemente a estratégia de predição, usando de início pistas visuais, sem recorrer às relações entre letras e sons, lê palavras familiares por reconhecimento de cores e formas salientes em um rótulo, mas é incapaz de identificar diferenças nas letras, pode ainda conseguir escrever algumas palavras de memória. Fase alfabética parcial. A pessoa faz analogias, utilizando pistas fonológicas. Depois de aprender os sons das letras, ela começa a utilizá-los para ler e escrever palavras. Fase alfabética completa. Depois de conhecer todas as relações entre grafemas e fonemas e adquirir as habilidades de decodificação e de codificação, a pessoa passa a ler e a escrever palavras com autonomia. Fase alfabética consolidada. Nesta fase de consolidação contínua ocorre o processamento de unidades cada vez maiores, como sílabas e morfemas, o que permite à pessoa ler com mais velocidade, precisão e fluência, e escrever com correção ortográfica. Um bom leitor é aquele que identifica palavras com precisão, fluência e velocidade, dentro e fora de textos. Eri, 2014. O objetivo da leitura é a compreensão. Nós lemos para compreender, mas ler não é compreender. Para compreender textos, é necessário desenvolver diferentes habilidades e capacidades relacionadas à compreensão da linguagem e ao código alfabético. Moraes, 2013. O modelo de cordas de Ulysse Scarborough, 2001, ilustra bem o processo do qual depende a compreensão de textos. Para ler um texto com compreensão, é preciso adquirir várias habilidades. Algumas delas não necessitam de instrução explícita e sistemática, como conhecimento de mundo, conhecimento morfossintático, raciocínio verbal e familiaridade com livros e outros materiais impressos. Outras exigem ensino explícito, como a consciência fonêmica e a decodificação de palavras, da qual resulta o reconhecimento automático de palavras. Essas habilidades vão se unindo gradualmente como fios numa corda,
e assim a leitura se torna cada vez mais proficiente. Com a automatização das habilidades de reconhecimento de palavras é liberado espaço na memória para os processos de compreensão. O que dizem os especialistas? As pesquisas em psicologia cognitiva e em neurociências nos permitem compreender os mecanismos cognitivos e neurobiológicos que entram em ação na aprendizagem. Esses conhecimentos são importantes, porque nos permitem distinguir o que é simples crença daquilo que são fatos cientificamente estabelecidos. Assim, hoje é possível afirmar que a leitura deve ser objeto de um ensino explícito em suas diferentes dimensões e que, para alcançar as habilidades de bom leitor, é necessário que a atividade seja repetida de modo regular e frequente, a fim de se tornar automática. A automatização só acontecerá para os alunos que tiverem uma prática suficiente de leitura e de escrita. Para que essa prática seja importante, na sala de aula e em casa, é necessário que as atividades propostas suscitem e desenvolvam nos alunos a vontade de ler, a vontade de escrever. Não há, portanto, nenhum sentido em opor aprendizagem sistemática e prazer de ler. Não se trata de dois métodos opostos entre os quais se deve escolher um, mas de duas condições que o pedagogo deve levar em conta para um ensino bem-sucedido. Jean-Emile Gomberto, doutor em Psicologia Genética pela École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, professor de Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo da Universidade de Rennes, segunda presidente honorário da Universidade de Rennes, segunda compreensão da linguagem, reconhecimento de palavras, conhecimento prévio, fatos e conhecimentos, amplitude, precisão, articulação, etc. Vocabulário, reconhecimento automático, conhecimento alfabético, correspondência, fonema, grafema cada vez mais estratégico, leitura hábil, execução fluente, coordenação de reconhecimento de palavras e compreensão de textos cada vez mais automático, estruturas da língua, sintaxe, semântica, etc. Raciocínio verbal, sílabas, fonemas, etc. de palavras familiares, conhecimentos de literacia, consciência fonológica, inferência, metáfora, etc. Familiaridade com livros e textos impressos, decodificação 2.4 Como ensinar as crianças a ler e a escrever de modo eficaz 2.4 Educação infantil. A aprendizagem da leitura e da escrita depende em grande parte da bagagem linguística recebida pela criança antes de ingressar no ensino fundamental, nas práticas realizadas em casa ou em outros ambientes. As situações vividas nos primeiros anos, tanto no ambiente familiar quanto na creche e na pré-escola, podem ser altamente benéficas para aprender a ler e a escrever. National Early Literacy Panel, 2009 e OEA, 2018. Recebem o nome de habilidades metalinguísticas aquelas que decorrem de práticas que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a tomada de consciência da fala. Gombert, 1990, 2003. Várias habilidades metalinguísticas se desenvolvem por meio de jogos e brincadeiras. Assim informam o mundo infantil e favorecem a emergência de novas habilidades, ao mesmo tempo que estimulam a convivência entre as crianças. Uma dessas habilidades é considerada essencial no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, pois facilita a compreensão do princípio alfabético. Trata-se da consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística abrangente, que inclui a identificação e a manipulação intencional de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas. À medida que a criança adquire o conhecimento alfabético, isto é, identifica o nome das letras, seus valores fonológicos e suas formas, emerge a consciência fonêmica, a habilidade metalinguística que consiste em conhecer e manipular intencionalmente a menor unidade fonológica da fala, o fonema. Adams et al., 2005, Capovilla, A. Capovilla, F., 2000. Cardoso Martins, 2006. O relatório Developing Early Literacy, do National Early Literacy Panel, mostrou que 6 variáveis podem presumir fortemente o sucesso na alfabetização. Essas variáveis não apenas se relacionam com o desempenho em leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também se mantiveram como preditores poderosos ainda quando se controlou o efeito de outras variáveis, como o quociente de inteligência, QI, e o nível socioeconômico. Conhecimento alfabético, conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do alfabeto. Consciência fonológica, habilidade abrangente que inclui identificar e manipular intencionalmente unidades da linguagem oral, como palavras, sílabas, rimas e fonemas. Nomeação automática rápida, habilidade de nomear rapidamente uma sequência aleatória de letras ou dígitos. Nomeação automática rápida de objetos ou cores, habilidade de nomear rapidamente sequências de conjuntos. De figuras de objetos, por exemplo, carro, árvore, casa, homem, ou cores. Escrita ou escrita do nome,
habilidade de escrever, a pedido, letras isoladas ou o próprio nome. Memória fonológica, habilidade de se lembrar de uma informação dada oralmente por um período curto de tempo. O que dizem os especialistas? Devemos ensinar explicitamente às crianças a converter letras em sons? Sim, claro. Essa é uma das principais habilidades que os bons leitores adquirem. Devemos ensinar as crianças a ler textos fáceis com palavras familiares? Sim, claro. É desse modo que elas desenvolvem fluência e automatismo. Devemos nos concentrar em ensinar vocabulário e conteúdo? Sim, claro. É assim que elas desenvolvem o conhecimento que sustenta a compreensão. Devemos expor às crianças a histórias instigantes? Sim, claro. É assim que elas aprendem sobre narrativas e se sentem mais motivadas a ler. Todas as divergências sobre o ensino de leitura começam com a alegação de que é preciso fazer uma ou outra dessas coisas no começo da alfabetização. Na verdade, temos de fazer tudo isso. Catherine Snow, doutora em psicologia pela McGill University, professora do programa de pós-graduação na Harvard Graduate School of Education, especialista em desenvolvimento de linguagem e literacia infantil. Além dessas, há outras 5 importantes habilidades de literacia emergente que se relacionam a práticas de literacia. Contudo, não mantiveram seu potencial preditor quando foram incluídas outras variáveis. São as seguintes: conceitos sobre a escrita, conhecimento de convenções de escrita, por exemplo, esquerda-direita, cima-baixo, e de conceitos, capa de livro, autor, texto. Conhecimento de escrita, combinação de elementos do conhecimento alfabético, conceitos sobre a escrita e decodificação inicial. Linguagem oral, habilidade de produzir e compreender a linguagem oral, incluindo vocabulário e gramática. Prontidão para a leitura, geralmente uma combinação de conhecimento alfabético, conceitos sobre a escrita, vocabulário, memória e consciência fonológica. Processamento visual, habilidade de parear ou discriminar símbolos apresentados visualmente. Essas 11 variáveis em conjunto predizem com consistência o desempenho posterior em leitura e escrita. Portanto, é recomendável que sejam promovidas na educação infantil, a fim de contribuir com o processo de alfabetização no ensino fundamental. Não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas de proporcionar condições mínimas para que a alfabetização possa ocorrer com êxito no primeiro ano do ensino fundamental. National Early Literacy Panel, 2009. Além daquelas destacadas no relatório do NELP, estudos mais recentes têm apontado a importância de outras habilidades, tanto para a literacia, quanto para a numeracia, como é o caso das funções executivas. Mulder et al., 2019, conjunto de habilidades desenvolvidas durante a primeira infância que se envolvem na regulação de outros processos cognitivos, possibilitando o controle e autorregulação de cognições, comportamentos e emoções. Dentre elas se destacam 3 principais: inibição ou controle inibitório, capacidade de inibir cognições ou comportamentos inadequados, ou ainda a capacidade de inibir a atenção a distratores. Memória de trabalho ou memória operacional, habilidade de sustentar e operar mentalmente as informações, quer sejam auditivas e verbais, quer sejam visoespaciais. Flexibilidade cognitiva, capacidade de se adaptar às demandas do meio, de considerar diferentes perspectivas e alternativas de solução de problemas. Os recentes estudos sobre as funções executivas demonstram que elas trazem benefícios nos anos posteriores de escolarização, quando estimuladas na educação infantil. O que dizem os especialistas? Há atrasos e déficit no desenvolvimento de habilidades da linguagem representam maior risco de dificuldades com a aprendizagem da leitura. O conhecimento sobre esses atrasos e riscos associados pode informar famílias, creches e pré-escolas sobre crianças que precisam de mais atenção com o desenvolvimento da linguagem. Há evidências robustas de que crianças de famílias de baixo extrato socioeconômico, ESE, são menos estimuladas e apresentam vocabulário e consciência fonológica em estágios inferiores ao esperado para a idade. De posse dessa evidência, a pré-escola pode participar ativamente do acompanhamento da criança e de seu desenvolvimento da linguagem e, desta forma, aliar-se à plasticidade do cérebro para desenvolver a linguagem e diminuir diferenças. Quanto mais tardia a remediação, mais difícil obter resultados. Há conhecidos sinais de risco de dificuldades para aprender a ler, que incluem atrasos em marcos da linguagem oral, como balbuciar até o 9º mês, falar as primeiras palavras até o 18º mês, falar de forma infantilizada, difícil de compreender, para além dos 3 anos. Enfatiza-se
Novamente, que aprender a ler depende de um processo contínuo de desenvolvimento de habilidades. Augusto Bucheitz, doutor em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2.4.2 Ensino fundamental. Embora na educação infantil a criança deva adquirir certas habilidades e competências relacionadas à leitura e à escrita, é no ensino fundamental que se inicia formalmente a alfabetização. A entrada nessa etapa da escolarização, no entanto, pode mostrar-se muito diversa para a criança, a depender da sua experiência de vida, do ambiente e das condições socioeconômicas. Pode-se dizer que algumas largam na frente e outras saem em desvantagem. De fato, algumas crianças, por conta das experiências relacionadas à leitura e à escrita vivenciadas em casa, ingressam no ensino fundamental com conhecimentos e habilidades fundamentais para a alfabetização adquiridos desde muito cedo, como o conhecimento alfabético e a consciência fonológica. Essas crianças terão mais possibilidades de obter sucesso no processo de alfabetização e de aprender a ler e escrever ao menos palavras e textos simples até o final do primeiro ano. Porém, como tais experiências de leitura e escrita estão muito associadas ao nível socioeconômico das famílias, se não houver uma atuação eficaz das escolas, principalmente das públicas, poderá abrir-se um fosso de aprendizagem entre as crianças de famílias mais favorecidas e as crianças de famílias menos favorecidas. Por isso é necessário ofertar a toda criança as condições que possibilitem aprender a ler e a escrever nos anos iniciais do ensino fundamental, daí a priorização da alfabetização no primeiro ano como uma das diretrizes da PNA. Já em 2005, o Estado do Ceará, no relatório Educação de Qualidade Começando pelo Começo, recomendou que a alfabetização fosse priorizada na entrada do ensino fundamental, a par de uma proposta pedagógica específica, de um envolvimento maior dos gestores e de um sistema de avaliação de aprendizagem. Não se deve deixar de ressaltar para isso a importância da educação infantil, sobretudo da etapa pré-escolar, em que se devem enfatizar as habilidades e atitudes que predizem um bom rendimento na aprendizagem de leitura e escrita. Ademais, a citada diretriz não está em desacordo com o que prescreve o texto da BNCC, segundo o qual o processo básico de alfabetização pode dar-se em 2 anos, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. De fato, aprender as relações grafofonêmicas do código alfabético da língua portuguesa não significa esgotar totalmente o processo de aprendizagem de leitura e escrita, que inclui ainda a aquisição de fluência oral, a ampliação do vocabulário, as estratégias de compreensão de textos e outras habilidades e conhecimentos que devem ser adquiridos e desenvolvidos ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. Igualmente, a criança dá os primeiros passos, depois aprende a caminhar, e em seguida a correr. Mas, para que haja êxito nesse processo, é indispensável um ensino conforme as evidências científicas mais atuais. Uma consulta aos diversos relatórios e documentos de políticas públicas voltadas à alfabetização, como o National Reading Panel e o Educação de Qualidade Começando pelo Começo, do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, revela 5 componentes essenciais para a alfabetização, a saber, a consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento de vocabulário e a compreensão de textos. Pesquisas mais recentes, no entanto, recomendam a inserção de outro componente, a produção de escrita, e assim se obtém os 6 componentes propostos pela PNA, nos quais se devem apoiar os bons currículos e as boas práticas de alfabetização baseada em evidências. O que dizem os especialistas? As rotinas de aprendizagem são fundamentais para o engajamento dos alunos nas atividades de alfabetização, porque promovem sentimentos de autonomia, pertencimento, competência e significado. Ao mesmo tempo, elas dão aos professores oportunidade para observar e ouvir os alunos enquanto estão aprendendo. Considerando os benefícios, tanto para a aprendizagem do aluno quanto para o uso da avaliação formativa por parte do professor durante as aulas, as rotinas de aprendizagem são um componente essencial da instrução de alfabetização. Rotinas de aprendizagem efetivas têm algumas características essenciais e são usadas para atingir um propósito específico, que resulta em um produto de pensamento gerado pelo aluno. São exemplos de rotinas de aprendizagem perguntas, comparações, resumos, elaborações, conexões, inferências e argumentos. Rhonda Bondi, doutora em liderança educacional, educação especial e integração tecnológica pela George Mason University, professora de educação e diretora de aprendizagem profissional na Harvard Graduate
School of Education Alfabetização Consciência Fonêmica Instrução Fônica Sistemática Vocabulário Fluência em Leitura Oral Compreensão de Textos Produção de Escrita Consciência fonêmica é o conhecimento consciente das menores unidades fonológicas da fala, fonemas, e a capacidade de manipulá-las intencionalmente. Para desenvolver a consciência fonêmica, é necessário um ensino intencional e sistematizado, que pode ser acompanhado de atividades lúdicas, com o apoio de objetos e melodias. A consciência fonêmica conduz à compreensão de que uma palavra falada é composta de uma sequência de fonemas. Isso será crucial para compreender o princípio alfabético, que consiste no conhecimento de que os fonemas se relacionam com grafemas ou, dito de outro modo, de que as letras representam os sons da fala. National Reading Panel, 2000 Gombert, 2003 Adams et al., 2005. A instrução fônica sistemática leva a criança a aprender as relações entre as letras, grafemas, e os menores sons da fala, fonemas. Fônica é a tradução do termo inglês phonics, criado para designar o conhecimento simplificado de fonologia e fonética usado para ensinar a ler e a escrever. Não se deve confundir a instrução fônica sistemática com um método de ensino. Ela é apenas um componente que permite compreender o princípio alfabético, ou seja, a sistemática e as relações previsíveis entre grafemas e fonemas. Brasil, 2003, 2007, Academia Brasileira de Ciências, 2011 Urschau, 1967. O ensino do conhecimento fônico se mostra eficaz quando é explícito e sistemático, com um plano de ensino que contemple um conjunto selecionado de relações fonema-grafema, organizadas em sequência lógica. Cardoso Martins, Correia, 2008. Assim, as crianças aplicam na leitura de palavras, frases e textos o que aprendem sobre as letras e os sons. Portanto, a instrução fônica sistemática e explícita melhora significativamente o reconhecimento de palavras, a ortografia e a fluência em leitura oral. Mulder et al., 2017, Cardoso Martins, Batista, 2005. Fluência em leitura oral é a habilidade de ler um texto com velocidade, precisão e prosódia. A fluência libera a memória do leitor, diminuindo a carga cognitiva dos processos de decodificação para que ele possa concentrar-se na compreensão do que lê. A fluência torna a leitura menos trabalhosa e mais agradável. É desenvolvida em sala de aula pelo incentivo à prática da leitura de textos em voz alta, individual e coletivamente, acrescida da modelagem da leitura fluente. O monitoramento do progresso dos alunos na fluência permite ao professor conhecer com mais detalhes os problemas de leitura de cada um e assim oferecer-lhe a ajuda necessária. Professores e coordenadores pedagógicos devem levar em consideração, no processo de alfabetização, as pesquisas que indicam o número médio de palavras lidas com fluência ao final de cada ano do ensino fundamental e et al., 2001, Oliveira, 2008 e Razinski e Padak, 2005. O que dizem os especialistas em que habilidades ou conhecimentos são necessários para a aprendizagem da decodificação e, portanto, para o desenvolvimento da leitura visual de palavras? Ao que tudo indica, 2 fatores são fundamentais: o conhecimento dos sons das letras e a consciência fonêmica, ou seja, a habilidade de identificar ou segmentar os pequenos segmentos sonoros que compõem as palavras que ouvimos ou falamos. Cláudia Cardoso Martins, doutora em Psicologia pela Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, Estados Unidos, professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Programas de alfabetização que introduzem as instruções fônicas sistemáticas têm consistentemente mostrado resultados melhores do que programas que não o fazem, com repercussões tanto na leitura e na escrita de itens isolados, quanto na compreensão de textos. Por tal motivo, muitos países já recomendam, em suas diretrizes oficiais, que as instruções fônicas sistemáticas façam parte do programa de alfabetização, tais como os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Finlândia. Alessandra Gottuso Seabra, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ano do Ensino Fundamental. Número médio de palavras lidas por minuto: primeiro 60, segundo 80, terceiro 90, quarto 100, quinto 130. O desenvolvimento de vocabulário tem por objeto tanto o vocabulário receptivo e expressivo, quanto o vocabulário de leitura. Os leitores iniciantes empregam seu vocabulário oral para entender as palavras presentes nos textos escritos. Um vocabulário pobre constitui um obstáculo para a compreensão de textos. Por isso é recomendável que, antes mesmo de ingressar no ensino fundamental, a criança seja exposta a um vocabulário mais amplo do que aquele do seu dia a dia. Pode-se desenvolver o vocabulário
indiretamente, por meio de práticas de linguagem oral ou de leitura em voz alta, feita por um mediador ou pela própria criança, ou diretamente, por meio de práticas intencionais de ensino, tanto de palavras individuais, quanto de estratégias de aprendizagem de palavras. Um amplo vocabulário, aliado à capacidade de reconhecer automaticamente palavras, é a base para uma boa compreensão de textos. A compreensão de textos é o propósito da leitura. Trata-se de um processo intencional e ativo, desenvolvido mediante o emprego de estratégias de compreensão. Além do domínio dessas estratégias, também é importante que o aluno, à medida que avança na vida escolar, aprenda o vocabulário específico necessário para compreender textos cada vez mais complexos. A compreensão não resulta da decodificação. São processos independentes. Por isso é possível compreender sem ler, como também é possível ler sem compreender. A capacidade de decodificação, no entanto, é determinante para a aquisição de fluência em leitura e para a ampliação do vocabulário, fatores que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento da compreensão. Moraes, 2013. Por fim, a produção de escrita diz respeito tanto à habilidade de escrever palavras, quanto à de produzir textos. O progresso nos níveis de produção escrita acontece à medida que se consolida a alfabetização e se avança na literacia. Para crianças mais novas, escrever ajuda a reforçar a consciência fonêmica e a instrução fônica. Para crianças mais velhas, a escrita ajuda a entender as diversas tipologias e gêneros textuais. Conforme Silva, 2013, Zeziger, 1995, e a Júria-Guerra et al., 1979, a produção de escrita abrange diferentes níveis: nível da letra, caligrafia, envolve a planificação, a programação e a execução de movimentos da escrita. Nível da palavra, ortografia, envolve operações mentais que permitem saber, por exemplo, que mão se escreve a mão ou e não a mão. Nível da frase, consciência sintática, envolve a ordem das palavras, as combinações entre as palavras e a pontuação. Nível do texto, escrever e redigir e refere-se à organização do discurso e envolve processos que não são específicos da língua escrita, como a memória episódica, memória de fatos vivenciados por uma pessoa, o processo sintático e semântico. O que dizem os especialistas para aprender a ler? A criança precisa mobilizar habilidades que ela já manipula na língua falada. Assim, se o componente ou identificação de palavras escritas o é descrito como se fosse específico da palavra escrita, a criança entra na escola primária e aprende a ler as palavras, ele não garante um bom nível de compreensão de leitura. As pesquisas destacam a estreita colaboração entre os processos de compreensão oral e os processos de compreensão escrita. Akima Megerbi, doutora em psicologia pela Universidade Paris Descartes, professora sênior de psicologia do desenvolvimento da Universidade Paris 13, norda na leitura fluente, a atenção é alocada para a compreensão. A fluência em leitura oral é considerada uma ponte entre o reconhecimento de palavras e a compreensão de leitura. Jerusa Fumagalli de Sales, doutora em Psicologia do Desenvolvimento, professora associada do Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2.5 Alfabetização de jovens e adultos. A alfabetização de jovens e adultos é contemplada pela PNA, que leva em consideração suas especificidades. Ao jovem e ao adulto que não sabem ler e escrever, busca-se não apenas proporcionar autonomia para ler e escrever o próprio nome e algumas palavras relacionadas ao seu cotidiano, mas, além disso, apresentar a leitura e a escrita como meios de desenvolvimento pessoal e profissional, de acesso à literatura e de outras possibilidades, conforme as motivações e aspirações de cada pessoa. São várias as razões que levam jovens e adultos analfabetos absolutos, ou com níveis rudimentares de leitura e escrita, a buscar a educação de jovens e adultos ou outras alternativas de alfabetização. Uns anseiam por inserir-se no mercado de trabalho, outros desejam adquirir independência nas tarefas rotineiras, como pegar ônibus, tomar remédios ou ler e escrever recados. Alguns ainda querem participar mais ativamente em sua comunidade. Enfim, a motivação para o retorno aos estudos em idade adulta é muitas vezes fruto da consciência de que o domínio da leitura e da escrita abre um leque de oportunidades. Souza, 2018. 2.5.1 Crianças e adultos aprendem a ler do mesmo modo? No processo de alfabetização de jovens e adultos devem estar presentes os mesmos componentes já mencionados anteriormente: consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita. Kruidenier, 2010. No entanto, a abordagem em sala de aula e o material utilizado
precisam ser apropriados, tendo em consideração que jovens e adultos possuem conhecimentos prévios e experiências que uma criança obviamente não possui. É preciso cuidado na escolha dos textos, que devem ser adequados ao nível de leitura, assim como aos interesses, gostos e necessidades dos alfabetizandos, do contrário, podem sentir-se desmotivados. Além disso, há diversas outras peculiaridades na alfabetização de jovens e adultos, como o conhecimento de mundo que trazem consigo, as suas tentativas anteriores de alfabetização e os seus conhecimentos prévios sobre o sistema de escrita. É ainda recomendável avaliar o que o jovem, ou o adulto, já sabe e o que precisa saber ou aperfeiçoar quanto ao processo de leitura, domínio do princípio alfabético, vocabulário, fluência, compreensão de texto, etc. Com o uso das ferramentas adequadas de avaliação, é possível identificar quais componentes precisam ser mais trabalhados. Kruidenier, 2002. 2.6 Alfabetização no contexto das modalidades especializadas de educação, elaborado pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, CMES, para levar uma educação de qualidade a todos os brasileiros. O Ministério da Educação criou a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, CMES, conforme anexo 1º do Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019. A CMES foi criada para inaugurar uma agenda inclusiva em articulação com os demais órgãos governamentais e com a sociedade civil. Sua atuação busca garantir o direito à educação dos públicos da educação especial, da educação escolar indígena, da educação escolar quilombola e da educação do campo, valorizando as tradições culturais brasileiras. Foi com esse espírito que a CMES, consciente da importância decisiva que a alfabetização tem para a educação, integrou o grupo de trabalho para a formulação do Decreto nº 9.765, de 2019, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização. As contribuições da CMES se fizeram sentir, principalmente nos seguintes dispositivos do decreto: artigo 5º, inciso 6º, que estabelece como diretriz para a implementação da PNA o respeito e suporte às particularidades da alfabetização no âmbito das diferentes modalidades especializadas de educação; artigo 5º, inciso 7º, que incentiva a identificação precoce de dificuldades de leitura, de escrita e de matemática, incluindo transtornos específicos de aprendizagem; e artigo 6º, inciso 6º, que define como público-alvo da PNA os alunos das modalidades especializadas de educação. Com relação ao público-alvo, é importante ressaltar que as crianças na primeira infância e os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental que se enquadrem nas modalidades especializadas também são beneficiários prioritários da PNA, nos termos do parágrafo único do artigo 6º. Os dispositivos acima mencionados abrem a rota para que a PNA implemente ações específicas para os diferentes públicos das modalidades especializadas de educação. Dentre os componentes essenciais para a alfabetização se destacam a fluência em leitura, o desenvolvimento de vocabulário e a produção de escrita. No âmbito da numeracia, é de fundamental importância a capacidade de ler e escrever números, compreender funções e o significado das 4 operações matemáticas. A PNA orientará suas ações no sentido de a alfabetização contemplar a compreensão do sistema Braille, a compreensão da estrutura gramatical da língua brasileira de sinais, Libras, e a articulação entre práticas de linguagens. Aos alunos surdos e com deficiência auditiva, o Ministério da Educação pretende promover a oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e em modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. De acordo com os normativos específicos, isso se deve dar em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Para cegos e surdos cegos, deve-se adotar o sistema Braille de leitura. A alfabetização de populações indígenas, por sua vez, será em língua portuguesa, assegurando a utilização das línguas maternas e dos processos próprios de aprendizagem das comunidades. Com isso, a PNA pretende dar o devido respeito e suporte às particularidades da alfabetização de cada um desses públicos. A formação de professores alfabetizadores é um pilar da política. Aos docentes que atuam nas modalidades especializadas será apresentado um atendimento específico. Os preceitos acima descritos serão incluídos em programas de formação de professores da educação especial, professores da educação escolar indígena, professores surdos e professores bilíngues de surdos. Essas ações incluirão metodologias próprias a esses públicos, sempre com respaldo no que propõe o estado da arte e do conhecimento científico. O desenvolvimento de materiais didáticos próprios para a alfabetização na educação especial, na educação bilíngue de surdos e na educação escolar indígena também está no horizonte do Ministério da Educação, assim como a produção de livros de literatura, literatura surda, em braille e em tinta e braille.
A PNE incentivará ainda as comunidades indígenas a produzirem literatura em língua indígena e bilingue português-língua indígena, com temas da cultura dos próprios povos, para o atendimento de sua educação escolar. Por fim, na mesma lógica de primazia do conhecimento científico que rege a PNA, será proposto o desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura, proficiência em escrita e proficiência em Libras para o atendimento da educação especial. A PNA é um instrumento de democratização do conhecimento que atua sobre a etapa fundante da educação, a alfabetização. Sua preocupação com as modalidades especializadas reflete a preocupação que o governo federal tem para com todos os brasileiros. O que dizem os especialistas? No Brasil dispomos de excelentes recursos para a adaptação do conteúdo curricular em Libras, dicionários de Libras, enciclopédias de Libras, manuais de Libras, sistemas de para tradução, jogos didáticos, instrumentos de competência linguística e metalinguística em Libras e português, bem como para aquisição e desenvolvimento da alfabetização e da leitura orofacial em português como processos de retroalimentação cruzada em círculo virtuoso de abrangência crescente. Todos esses recursos podem e devem ser disponibilizados à criança surda brasileira, assim como são à criança surda norte-americana e canadense. Fernando César Capovilla, Ph.D. em Psicologia Experimental pela Temple University of Philadelphia, com medalha de Outstanding Achievement Award pela Pennsylvania Psychological Association, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, instituiu a Política Nacional de Alfabetização, PNA, com base nas melhores evidências científicas. O infográfico ao lado ilustra a PNA por artigos e, em seguida, consta a exposição explicativa mais detalhada do decreto e, ao final, a íntegra do documento. 3. Política Nacional de Alfabetização. A alfabetização no Brasil deverá basear-se em evidências científicas. A PNA traz definições precisas, o que possibilita um debate sério sobre políticas de alfabetização. Respeito aos entes federativos e adesão voluntária. Literacia e numeracia. Fundamentação nas ciências cognitivas. Centralidade do papel da família na alfabetização. Alfabetização como instrumento de superação de vulnerabilidade social. Artigo 1º, artigo 3º, princípios, artigo 2º, artigo 4º, objetivos, priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Integração de práticas motoras e expressões artísticas. Estímulos aos hábitos de leitura e escrita. Respeito às particularidades das modalidades especializadas. Valorização do professor alfabetizador. Artigo 5º, diretrizes. O Ministério da Educação coordenará as ações derivadas da PNA, podendo oferecer assistência técnica e financeira aos entes federativos. Crianças na primeira infância e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental são o público prioritário. São agentes os professores, gestores educacionais, instituições de ensino, famílias e organizações da sociedade civil. Jovens e adultos, alunos das modalidades especializadas e qualquer estudante com nível insatisfatório de alfabetização também estão contemplados. Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Contribuir para alcançar as metas 5 e 9 do PNE. Promover a cidadania por meio da alfabetização. Artigo 6º e 7º, público-alvo e agentes. A PNA será implementada por meio de programas e ações do governo federal em parceria com os entes federativos. Uma boa política pública deve ter bons indicadores e monitoramento, para aferir resultados e valorizar o dinheiro do contribuinte. Artigo 8º e 9º, artigo 10 ao 13, Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. A Política Nacional de Alfabetização, PNA, é uma política de Estado instituída para fomentar programas e ações voltados à alfabetização com base nas mais recentes evidências científicas, no intuito de melhorar a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo absoluto e funcional no território brasileiro. A PNA tem como um dos objetivos contribuir para a consecução das metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação, artigo 4º, 2ª. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, 93,5%, até 2015, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%, a taxa de analfabetismo funcional. Na repartição das competências sobre educação,
Conforme a Constituição Federal de 1988, cabe aos municípios atuar prioritariamente na educação infantil. Quanto ao ensino fundamental, a competência é compartilhada entre os municípios, os estados e o Distrito Federal. Por meio da PNA, o governo federal, através do Ministério da Educação, assume a função redistributiva e supletiva que compete à União, oferecendo aos entes federativos assistência técnica e financeira para garantir a qualidade de ensino e igualar as oportunidades educacionais. Artigo 12. Essa assistência se concretiza em programas e ações destinados à alfabetização, cuja coordenação estratégica cabe ao Ministério da Educação, artigo 10, e aos quais poderão aderir de forma voluntária os entes federativos, artigo 3º, 2º, artigo 11. Com isso fica preservada a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, observando-se ainda o princípio da integração e cooperação entre os entes federativos. 3.1 Princípios, objetivos e diretrizes com o propósito de garantir o padrão de qualidade de suas iniciativas e a aplicação responsável dos recursos públicos. A PNA deu 2 passos importantes. Em primeiro lugar, propôs a definição de conceitos-chave, artigo 2º, IACHI, a fim de evitar imprecisões e equívocos acerca da alfabetização, adotando termos como literacia e numeracia, em consonância com a terminologia comum presente nas pesquisas e estudos de países desenvolvidos e, em segundo lugar, enunciou, entre seus princípios, condições que possibilitam a elaboração de uma política de alfabetização de maior eficácia. Artigo 3º, terceira v, a saber, a fundamentação em evidências das ciências cognitivas, a ênfase no ensino de 6 componentes essenciais para a alfabetização: consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita, e a adoção de referenciais de políticas públicas exitosas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Bem se vê a importância disso, pois, por um lado, ressalta a necessidade de maior clareza conceitual nas políticas públicas relacionadas à alfabetização, e, por outro lado, reconhece a contribuição de outros ramos do saber para o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, como a ciência cognitiva da leitura, assumindo postulados comprovadamente eficazes. Convém ainda recordar que um dos objetivos da PNA é promover o estudo e o conhecimento científico na esfera da alfabetização, da literacia e da numeracia, artigo 4º, v. Para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização e impactar positivamente toda a trajetória educacional, em suas diferentes etapas e níveis, artigo 4º, e 4ª, a PNA, em consonância com as evidências científicas atuais, se apoia numa visão que valoriza a primeira infância. Nessa fase da vida, a criança desenvolve sua consciência na interação consigo e com os outros e é capaz de adquirir certas habilidades e conhecimentos que terão influxo positivo para a alfabetização formal nos anos iniciais do ensino fundamental, artigo 5º, 2ª. Por isso se deve aproveitar esse momento do desenvolvimento infantil para integrar práticas pedagógicas no campo da linguagem, da literacia e da numeracia, artigo 3º, 6ª. Nesse estágio a criança, com a ajuda de pais, cuidadores ou professores, vai modelando a linguagem e os movimentos corporais, começa a empreender a lenta e gradual conquista do seu corpo e da sua inteligência, percebe o mundo ao redor e busca ordená-lo a seu modo. A riqueza e a complexidade do desenvolvimento infantil pressupõem uma estreita relação e dependência entre as várias dimensões desse desenvolvimento: físico, emocional, moral, social, cognitivo e linguístico. Por conseguinte, a PNA reconhece o valor das práticas multissensoriais na alfabetização, artigo 5º, 3ª. Inseridas num contexto pedagógico adequado e combinadas com as práticas precursoras de alfabetização, as práticas artísticas e físicas, ao mesmo tempo que conferem caráter lúdico à aprendizagem, desenvolvem a atenção, a memória e o poder de concentração. Obereira e Gacha Roebers, 2018, além de beneficiar o processamento cognitivo e o comportamento da criança. O treino musical reforça a consciência fonêmica e a leitura, pois tanto a música quanto os processos linguísticos exigem a capacidade de segmentar fluxos sonoros em pequenas unidades perceptivas. Norton et al., 2005. Com efeito, não faltam pesquisas que demonstram uma sobreposição funcional das estruturas cerebrais envolvidas no processamento da música e da fala. Besson, Schobert e Marie, 2011.
Além disso, como os processos cerebrais de aprendizagem indicam que as crianças são aprendizes interativos, a aprendizagem ideal na idade infantil ocorre durante o momento ativo e estimulante do jogo, da brincadeira, da dança, das canções e das representações cênicas, meios eficazes para o desenvolvimento da linguagem oral e de competências relacionadas à literacia emergente. Hansa, Bertorff e Stuber, 2014. Outro meio poderoso no processo de alfabetização é a leitura, a qual se segue a prática da escrita, artigo 5º, v. A leitura pode introduzir-se bem cedo na vida infantil, com histórias lidas em voz alta pelos pais, cuidadores ou professores, e mais tarde, já alfabetizada e em fase de aquisição de fluência, a criança passa a leitura autônoma de textos cada vez mais complexos e começa a expressar por escrito suas impressões. O hábito da leitura é fundamental para que a criança venha a se tornar um leitor hábil. Devem atentar para isso sobretudo pais, cuidadores e professores, que estão em condição privilegiada de estimulá-lo. E, sendo a leitura um meio propício para ampliar o vocabulário, enriquecer a expressão oral e escrita, despertar a sensibilidade estética e o gosto pelos livros, nela se deve pôr todo o cuidado, seja na eleição do texto, seja na escolha do ambiente e da ocasião. A educação literária daí decorrente contribui para a formação do imaginário da criança e de sua visão de mundo. É preciso, pois, estimular os ambientes de leitura nas escolas, nas bibliotecas, em instituições culturais e no seio da própria família, a fim de que o ato de ler, e a respectiva fruição do texto literário, passe a integrar o cotidiano de toda criança, independentemente da condição socioeconômica. A família, de certo, é um dos agentes do processo de alfabetização, artigo 3º, x. Na primeira infância, por meio das práticas de literacia familiar, e em seguida nos anos iniciais do ensino fundamental, mediante a cooperação e a integração com a comunidade escolar, a família é chamada a exercer seu papel nessa etapa fundamental da educação dos filhos, com imensos benefícios cognitivos e afetivos para a criança, artigo 5º, 4ª. No convívio familiar se modela a linguagem oral da criança, e os estímulos que ela recebe em casa são importantíssimos nessa fase da vida em que se forma a base da arquitetura cerebral. Até mesmo adultos analfabetos, desde que informados sobre a importância de certas práticas e hábitos de leitura e escrita, podem cumprir decisivo papel na literacia familiar, ajudando a superar as deficiências do ambiente com práticas simples, como o manuseio de livros ilustrados, a contação de histórias, a entoação de cantigas tradicionais ou a participação com seus filhos em ambientes de literacia na própria comunidade. De fato, as pessoas em vulnerabilidade social são aquelas que têm menos contato com ambientes ricos linguisticamente. Nesse sentido, a alfabetização baseada em evidências científicas é um fator de redução de desigualdades sociais e educacionais, uma vez que permite aos mais vulneráveis o acesso a abordagens mais eficazes. Assim, a PNA pretende proporcionar a toda criança, jovem e adulto não alfabetizado as melhores condições e oportunidades de aprendizagem para alcançar seu pleno desenvolvimento pessoal, artigo 3º, 8ª e 9ª. A priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental é uma diretriz de implementação da PNA que beneficia sobretudo as crianças mais pobres, visto que estas, diferentemente das crianças de nível socioeconômico mais elevado, muitas vezes não encontram em casa o estímulo a práticas de literacia e por isso costumam ter mais dificuldades em aprender a ler e a escrever. Ora, o ensino sistemático e explícito das habilidades relacionadas à alfabetização ajuda a superar essas dificuldades decorrentes da condição socioeconômica. Inspirada ainda pela preocupação social, e a fim de assegurar o direito de todos à alfabetização, promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país, artigo 4º, 3ª, a PNA não deixa de considerar com particular atenção as modalidades especializadas de educação. Dadas as particularidades da educação escolar indígena, da educação escolar quilombola, da educação do campo e da educação especial no âmbito da alfabetização, é preciso promover a formação específica de professores com vistas à melhoria da qualidade de ensino de leitura e escrita segundo essas particularidades, bem como estimular a elaboração de material didático e paradidático que atenda às necessidades desse público, artigo 5º, 6ª. Além das modalidades especializadas de educação, a PNA contempla a situação de crianças que possuem dificuldades na aprendizagem da leitura, da escrita e de matemática. As causas nem sempre se resumem a fatores didáticos ou intelectuais. São às vezes transtornos de aprendizagem como dislexia, descalculia, transtorno de expressão escrita e outros, que constituem um dos obstáculos para o sucesso na vida escolar,
e quanto mais cedo forem identificados, tanto maior a possibilidade de superá-los. Artigo 5º, 7ª. Que nenhuma criança fique para trás, é um dos lemas que inspiram. Considerando, por fim, o imenso desafio da alfabetização, de modo especial no Brasil, a missão do professor alfabetizador se reveste de importância decisiva. Para a PNA, figura central do ensino, o professor merece ser valorizado no seu desenvolvimento profissional e na função que desempenha na sociedade. Artigo 5º, 8ª. Nos dias de hoje, muitos bons estudantes deixam de optar pela carreira de magistério por conta da falta de valorização do professor. A PNA buscará promover um aprimoramento na formação dos professores da educação infantil e dos professores do ensino fundamental, nos currículos de formação inicial e continuada, com fundamento nas evidências científicas mais recentes das ciências cognitivas. 3.2 Público-alvo e agentes envolvidos. A PNA tem o seguinte público-alvo: crianças na primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização, alunos da educação de jovens e adultos sem matrícula no ensino formal, e alunos das modalidades especializadas de educação. São beneficiários prioritários as crianças na primeira infância e os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, os quais constituem a maior parcela do público da PNA. Educação infantil 8,7 milhões anos iniciais do ensino fundamental 15 milhões anos finais do ensino fundamental 12 milhões ensino médio 7,7 milhões educação de jovens e adultos 3,5 milhões educação especial 1,1 milhões crianças e jovens que não frequentam a escola 2 milhões fonte, Censo Escolar 2018, INEP. Convém ressaltar que as crianças das modalidades especializadas que se encontram na primeira infância e nos anos iniciais do ensino fundamental também são beneficiários prioritários da PNA. Valorização do professor da educação infantil e do professor alfabetizador. O que dizem os especialistas? Um grande número de pesquisas tem demonstrado que a aprendizagem da música contribui naturalmente com a alfabetização. Ambas dependem da capacidade de perceber semelhanças e diferenças nos sons e nas formas dos símbolos. Discriminação auditiva e visual. Portanto, não se deve tratar a música como um acréscimo trivial, mas como uma forma de explorar o cérebro em profundidade. Não é meramente cantar músicas com o nome das letras ou sílabas, mas encarar a música como uma linguagem potente na formação do indivíduo. Marcos Vinícius Medeiros Pereira, pianista, doutor em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, são agentes envolvidos na PNA, professores da educação infantil, professores alfabetizadores, professores das diferentes modalidades especializadas de educação, demais professores da educação básica, gestores escolares, dirigentes de redes públicas de ensino. 9. Instituições de ensino, famílias e organizações da sociedade civil. É de notar que participam como agentes da PNA os gestores escolares, os dirigentes de redes públicas de ensino e as instituições de ensino, com relevante papel a desempenhar na implementação dos programas e no apoio aos professores e às famílias. A presença das organizações da sociedade civil é sinal significativo da amplitude do esforço para levar a efeito esta política nacional, cujo bom êxito depende da harmoniosa articulação entre os seus diversos agentes. 3.3 Implementação. A implementação da PNA se dará por meio de programas, ações e instrumentos que incluam orientações curriculares e metas claras e objetivas para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos cientificamente fundamentados para a literacia emergente, a alfabetização e a numeracia, e de ações de capacitação de professores para o uso desses materiais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, recuperação e remediação para alunos que não tenham sido plenamente alfabetizados nos anos iniciais do ensino fundamental ou que apresentem dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e matemática básica, promoção de práticas de literacia familiar, desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos específicos para a alfabetização de jovens e adultos da educação formal e da educação não formal, produção e disseminação de sínteses de evidências científicas e de boas práticas de alfabetização, de literacia e de numeracia, e estímulo para que as etapas de formação inicial e continuada de professores da educação
infantil e de professores dos anos iniciais do ensino fundamental contemplem o ensino de ciências cognitivas e suas aplicações nos processos de ensino e de aprendizagem, e ênfase no ensino de conhecimentos linguísticos e de metodologia de ensino de língua portuguesa e matemática nos currículos de formação de professores da educação infantil e de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. O que dizem os especialistas? As escolas estão repletas de professores especialistas que podem aprender uns com os outros e encorajar-se reciprocamente a experimentar novas rotinas de ensino, currículos e estratégias. O líder da escola, por sua vez, deve nutrir uma cultura escolar de colaboração e compartilhamento, a fim de promover a aprendizagem do professor e o seu desenvolvimento profissional. O sucesso de cada professor depende do trabalho dos demais professores e reflete o sucesso de todos eles. Pamela Mason, doutora em Educação pela Harvard Graduate School of Education, professora sênior e diretora do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Literacia na Harvard Graduate School of Education. O movimento coordenado dos olhos e das mãos, depois dos olhos e dos pés, é a base para as atividades do dia a dia da criança, seja na hora de vestir-se, de comer, seja na hora de brincar, e também para a aquisição da leitura e da escrita. Há, portanto, uma possível relação entre o desenvolvimento motor e a aprendizagem escolar, relação essa que se apresenta mais acentuada nos primeiros anos do ensino fundamental, quando a criança é alfabetizada, e coincide com o período em que costumam aparecer os primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem. Fabrício Bruno Cardoso, doutor em Ciências Biológicas, Biofísica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco, líder do Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos da Faculdade Sensupeg, promoção de mecanismos de certificação de professores alfabetizadores e de livros e materiais didáticos de alfabetização e de matemática básica, difusão de recursos educacionais, preferencialmente com licenças autorais abertas, para ensino e aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática básica, incentivo à produção e à edição de livros de literatura para diferentes níveis de literacia, incentivo à formação de gestores educacionais para dar suporte adequado aos professores da educação infantil, aos professores do ensino fundamental e aos alunos, e incentivo à elaboração e à validação de instrumentos de avaliação e diagnóstico. 3.4 Avaliação e monitoramento. A avaliação e o monitoramento constituem parte essencial de uma política pública. Quando se tem em vista o objetivo proposto, a produção de resultados confiáveis, a identificação de problemas no percurso, a eficácia no uso de recursos públicos, fica evidente a importância desses mecanismos. No entanto, sob esse aspecto se percebe com frequência uma deficiência nas políticas de alfabetização. Constituem mecanismos de avaliação e monitoramento da PNA, a avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações implementados, incentivo à difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações externas e ao seu uso nos processos de ensino e de aprendizagem, desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar na alfabetização, desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura oral e proficiência em escrita, e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar programas e ações desta política.